Hoje nós estamos aí com o Antônio Saviano, que vai nos presentear com a sua mensagem, que já nós já conhecemos esse orador, muito bom por sinal. Ele, o irmão dele, o Geraldo, são pessoas que que prestam um trabalho significante pela doutrina espírita. Então, é com muita alegria que nós o recebemos a nossa noite, aqui na nossa casa. Então vamos elevar-nos os nossos pensamentos, lembrar da figura sublime de Jesus nesse instante e agradecer pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez de estarmos reunidos nesta casa. Esta casa que sempre nos recebe com muito amor, com muita alegria. Nós sabemos que os dirigentes da espiritualidade sempre estão presentes a receber a cada um de nós e sabe das nossas necessidades. Então nós só temos que agradecer, aliás, agradecer essa oportunidade e lembrar daqueles também que não puderam estar conosco nesta noite, que as nossas vibrações possam alcançá-los e que esta paz permaneça em nossos corações. Também possa envolver o nosso amigo e irmão Antônio, para que ele possa transmitir a mensagem que ele nos preparou, para que nós possamos um pouquinho mais de conhecimento da justiça divina. Que a tua paz, Senhor, permaneça entre nós hoje e sempre, que assim seja. E com esta prece, nós passamos a palavra ao nosso irmão Antônio. Boa noite a todos. Nós vamos então fazer o nosso estudo da noite e vamos tratar de um assunto muito conhecido na nossa querida doutrina. Eu vou fazer uma bagunça aqui. Um assunto bastante tratado na nossa casa. Todos vocês já ouviram muito sobre isso. E que tem grande relevância para as nossas vidas. Não apenas como espíritas, mas para todos nós. E parece que haverá o dia em que todos nós saberemos da grandeza que é estarmos aqui neste mundo, né? Experimentando a vida em todos os sentidos e direções. E quando a gente diz assim, em todos os sentidos e direções, a gente está se referindo à vida que não cessa e à vida que nos dá a oportunidade de viver novas experiências e às vezes até a mesma experiência, nos ensina o Espiritismo, não é? Porque a prova nada mais é do que o viver duas vezes, ou quantas forem necessárias, a mesma situação, em nome de uma oportunidade nova, né? Por isso que seria uma grande tolice para nós espíritas imaginar que as pessoas não merecem ter uma nova oportunidade, porque nós estamos aqui pela caridade e a misericórdia dos nossos irmãos espíritos maiores e pela extrema grandeza e bondade de Deus, que não se cansa de nos oferecer a nova oportunidade. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Hoje mesmo eu ouvia de uma pessoa muito querida, a quem muito amo, dizer da importância que é armar as pessoas. Armar para quê as pessoas? Se nós vivemos num mundo que nos é entregue pela bondade e a caridade de Deus e nos convida para nos desarmarmos. Vamos amar e não armar, né? Vamos amar as pessoas, vamos oferecer para as pessoas o que Deus nos oferece, a oportunidade. Olha que coisa maravilhosa, nós estamos aqui todos encarnados, uns mais velhos, outros mais jovens, outros mais velhos ainda, né? Em nome desta oportunidade maravilhosa. Eu não conheci muito, mas todos aqui conheceram demais o nosso querido, grande instrutor da casa, né? Que não se cansa de vibrar, trazendo para a gente a luz
do Espiritismo, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, né, que foi o seu Hugo. Eu tenho certeza, tenho aqui 2 testemunhas, que ele jamais se negaria a oferecer uma nova oportunidade para qualquer pessoa, fosse ela quem fosse, tivesse feito ela o que tivesse feito contra alguém. Por que ele faria isso? Porque ele se amava, ele nunca se armava. Porque amar é seguir a Jesus, e Jesus nos explica e nos ensina na sua santa doutrina da importância de amar. Então nós espíritas, nós precisamos ter um compromisso com Cristo, que é o de amar, levar adiante o seu Evangelho. E é por isso, meu querido irmão, que a gente se movimenta e sai de casa em noites frias, né? Deixa o escritório lá cheio de tarefas e vai em busca desse compromisso que a gente tem com os espíritos, que é o de levar adiante a certeza e a importância de amar. E essa oportunidade, ela se retrata onde para nós espíritas? Na reencarnação. Nós estamos aqui, colocados, postos, não é? Prontos para uma nova experiência. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Todos os dias, quando a gente acorda, levanta, recomeça o dia. É isso, é a nova prova. Eu não disse agora? Não importa quantas vezes serão necessárias, Deus sempre nos dará a nova oportunidade do trabalho. Não é da moleza, né? Imaginar que a oportunidade vai ser a da tranquilidade, de ficar tranquilão em casa, sentado. Não vai ser. Ao contrário, né? Tanto a vida quanto as próprias orientações científicas, organizadas, sociedades e todas as possibilidades que encontramos na vida, nos levam a que a gente saia daquela maresia, daquela vida boa que a gente gosta, né? A gente tem uma mania de gostar da vida tranquila, né? E antigamente isso era mais possível, pelo menos até os últimos 30, 40 anos, quando ainda não tinha inventado essa maluquice que é a internet, as redes sociais, né? Os computadores. A gente ainda conseguia, né? A gente nascia naquela casa, morria naquela casa, a mãe passava a vida inteira naquela casa com o pai, os irmãos, morava lá no sítio, não era assim? Ficava lá tranquilo, né? Fazia aquele pãozinho caseiro. Todo dia já tinha certinho o dia da semana que fazia o pão, não tinha? Era naquele dia que fazia o pão, não era assim? Todo mundo ia lá, comia, distribuía o pão para os amigos, chamava as pessoas para o café. No domingo à tarde vinha gente visitar a casa, o compadre, a comadre, o vizinho. Ficava doente, um ia visitar o outro. Fazia uma coisa diferente, levava uma porção para os mais próximos. A vida era essa, cabia dentro deste mundo. Hoje, nem se a gente quisesse refazer isso, não tinha jeito, porque as coisas são todas muito velozes, né? É tudo muito rápido. Eu comecei a advogar não faz muito tempo não, foi lá por 92. Hoje nós estamos em 2019, é completamente diferente. Antes você fazia um papel, você conversava com o cidadão, você tinha tempo para tomar um café com ele, né, bater um papo, aquela coisa toda, escrevia, passava um tempão montando aquilo, escrevendo, conversava de novo. Hoje não, você conversa, transforma aquilo em um novo movimento virtual ali, qualquer, que vai ser encaminhado para um tribunal, sei lá para onde, e acabou. Daqui a pouco já está andando tudo de novo. E isso é tudo na nossa vida, tudo acontece dessa maneira hoje. Esse é só um dos exemplos, né? Hoje em dia as pessoas vão no laboratório, faz o exame, tem que tirar o sangue do mesmo jeito. Só que chega em casa, pega o telefone, olha lá com a senha, já olha o resultado do exame. É tudo muito rápido. Tudo é muito veloz. São as oportunidades que ficam todos os dias, todos os momentos batendo na sua porta. Para que você não fique ali naquele seu cantinho, olhando, esperando o que vai acontecer. Não, é você que vai fazer. A oportunidade é sua. É Deus nos convidando à vida. E nós é que temos que fazer as escolhas. E elas têm que ser sempre certeiras. Vamos falar então da reencarnação. O que é a reencarnação?
Todo mundo aqui sabe o que é a reencarnação, né? Acabei de falar, inclusive, em várias possibilidades dela. Uma nova oportunidade. É para isso que existe a reencarnação. É para que a gente tenha outra chance. Por isso que a gente não tem o direito de querer tirar a chance dos outros. Porque Deus nos dá a chance toda hora. Quantas vezes forem necessárias, você viverá a sua nova oportunidade. A resposta para essa pergunta é fácil. A reencarnação é o retorno do espírito ao corpo material após a morte. É o ato de nascer novamente, de reencarnar. Então, tecnicamente falando, reencarnação é o retorno que o espírito encontra para o corpo material. Reencarnou, morreu, precisa nascer de novo, e nós precisamos dar seguimento no nosso aprendizado. A gente nasce outra vez neste mundo da matéria, né? Então a gente reencarna. E quando acaba a vida através de uma doença, de uma possibilidade outra, de um acidente, não é? Finda-se a vida física, nós morremos, voltamos para o mundo dos espíritos, e depois teremos uma outra possibilidade de voltarmos para cá. Então, isso é a reencarnação. E aí pergunto na sequência, o que é a ressurreição então? As pessoas sempre confundem muito isso, né? Reencarnação com ressurreição. O que é a ressurreição? Morrer então é quando eu estou vivo, morro. E a ressurreição? A ressurreição seria o quê? A ressurreição seria morrer e viver de novo. Não é isso? Retornar à vida, mas não da forma como os espíritos nos contam, pela reencarnação. Pela reencarnação, os espíritos nos ensinam que a gente nascerá de novo em busca da continuidade de alguma atividade, de um refazimento de alguma experiência necessária para o nosso aprendizado, né? A ressurreição não, a ressurreição seria eu morrer aqui e depois reviver depois da morte física no mesmo corpo físico. Então seria uma pessoa que passou por um problema, levou, sei lá, estava correndo pela rua, foi atropelada, levou um tiro, foi a óbito e ressuscitou, nasceu de novo, viveu de novo naquele mesmo corpo físico, já combalido pela doença, pela idade, pelo ferimento, pelo acidente. Isso é possível? Cientificamente isso é possível? Não, isso não é possível cientificamente. Não existe nenhuma base científica para a gente afirmar que isso é possível, né? A gente nunca viu, eu pelo menos nunca ouvi, nem ouvi dizer, é que nem caviar, né? A gente já viu, como é que é? Já ouviu falar, mas nunca viu. Então não tem jeito de ser verdadeira a coisa, porque não existe possibilidade. Morreu, né? Então a diferença seria essa. Vamos à nossa segunda parte. Então a ressurreição na visão espírita, eu já falei bastante sobre isso, seria o nosso próximo tema, é essa experiência dentro da nossa vivência no corpo físico em busca do nosso aprendizado, da nossa nova busca do que nós precisamos para os nossos novos dias, né? Então o que eu sinto que preciso para ter uma vida mais tranquila? Como é que eu faço isso? Onde é que eu vou buscar? Onde é que eu me alimento dessa possibilidade, né? E aí dentro dessa realidade eu vou constituindo e vou construindo um caminho novo para seguir, né? Então é dessa forma que a gente vai experimentar uma nova vida. Eu, mais maduro, mais adulto, vou começar a tentar entender esta minha vida, as minhas necessidades, a minha problemática, o meu ser, vou tentar me entender melhor e a partir daí vou em busca de um caminho novo.
né? Então a reencarnação, segundo a visão espírita, nos traz essa experiência, né? Essa possibilidade de eu alterar essa minha rota, né? Todos nós despertamos na vida física, depois que a gente já não é mais criança, já é mais, né, adolescente, a gente se desperta com uma problemática a ser vencida. A gente se descobre vivo e precisa realizar alguma tarefa para que as coisas fluam ou tomem uma direção que nos enderecem o sucesso que a gente almeja ou busca, né? E aí a gente sai em busca disso. Por isso que a orientação religiosa, espírita, é tão necessária segundo a doutrina dos espíritos. É importante que nós todos estejamos sempre conscientes do que de fato precisamos, do que de fato buscamos. Senão a gente não sabe onde está indo. Quem não sabe o que quer, não tem onde chegar, não é isso? Como é que eu vou chegar em algum lugar se eu não sei para onde eu estou indo? Então, quem saber que direção eu vou tomar, eu tenho que ter mínimas informações sobre o que eu sou, o que eu gostaria de ser, o que eu posso ter, o que eu gostaria de ter. E é por essa razão que me parece que as informações dos Espíritos são tão importantes, necessárias para a gente. Quando a gente se alimenta do Evangelho do Cristo, segundo os Espíritos, segundo o Evangelho espírita, a gente começa a entender as razões das entrelinhas da nossa vida. Uma coisa é olhar para a minha vida e encontrar algumas motivações, algumas razões para as minhas dificuldades. Outra coisa é a gente não conseguir entender nada e sair batendo cabeça por aí, né? Então, quando eu olho, penso e concluo por uma possibilidade, por uma efetiva possibilidade de transformação, a vida fica mais razoável, ainda que difícil o caminho que eu preciso seguir, mas é mais fácil, já não é mais tão difícil para mim, né? Por isso que a gente tem que olhar pelos olhos espíritas da vida. E o que é ser espírita diante desse contexto, então? Já que eu falei um monte de coisa e não disse muitas. O que é ser espírita diante de tudo isso? Quando eu olho para a minha vida e entendo que eu estou tentando modificar algo, que lá no passado, lá atrás, eu mesmo causei dificuldades, causei problemas que eu deveria vencer no futuro, eu começo a entender o meu presente. Mas não, realmente hoje eu estou passando por essa situação que muito provavelmente eu devo ter agido de maneira equivocada no passado. É isso que os Espíritos nos ensinam, né? Que eu sou o resultado do que eu faço. Deus não me deu uma dificuldade simplesmente porque Ele achou bacana e bonita que eu deveria ter passado ou passar hoje, né? Hoje Ele me convida a viver uma vida e resolver essas dificuldades com paciência, com tranquilidade, com suor, com esperanças, porque Ele me diz que eu estou construindo a felicidade que eu viverei amanhã. Por que eu não sou feliz hoje? Porque o ontem meu não foi lá muito organizado, não produziu essa possibilidade da felicidade. E como é que eu sei isso com certeza? Eu posso saber isso com certeza? Quem poderia responder isso para mim? Posso. Querem ver como eu posso? Basta que eu olhe para o espelho e me pergunte: o que eu sou hoje? O que eu gosto de fazer hoje? Isso é o resultado do meu ontem. E isso é a consequência do que eu andei fazendo nos meus dias passados. E a gente já sabe julgar se a gente está querendo fazer uma coisa boa ou uma coisa não muito boa agora. Essa é a resposta que eu preciso ouvir. O que eu estou fazendo e o que eu de fato gostaria de estar fazendo.
eu começo a entender melhor o que eu sou agora. Eu começo a entender com bastante clareza o que eu gosto, o que eu tenho, o que eu posso. E daí eu começo a entender o que eu fui e o que eu posso fazer para o meu amanhã. Se amanhã eu vou ser mais feliz, tanto mais felicidade eu produzir hoje, eu começo a encontrar um caminho para seguir. E aí a gente fica se perguntando qual que é a importância da reencarnação então para o espírito, que é eterno. Qual será essa importância? O que nós podemos reformar em nossas vidas, que também tem essa coisa de eterno, a partir da nossa vida material hoje? Se eu já sei que eu preciso alterar o meu destino, modificar o meu ser para minimizar as dores que são causadas pela problemática da minha vida que eu mesmo produzi lá atrás, eu já sei que fazendo assim e agindo de maneira a construir uma vida mais tranquila e melhorada, tudo se melhora na minha existência. Se eu entender que a minha existência é essa vida e que eu tenho uma vida só para viver, cheia de várias existências, de várias encarnações, então a gente vai descobrindo que Deus vai nos dando aquelas oportunidades, todas que a gente falou no começo, para a gente ir vencendo a gente mesmo aos poucos. Não é necessário a gente ter pressa para resolver tudo num dia só. Eu não preciso imaginar que eu tenho que sair desta vida pronto para a eternidade. Não, isso não vai acontecer, porque nós somos ainda espíritos muito limitados nas nossas consciências, na nossa atitude, nas nossas ações, né? A gente vai agir sempre de maneira a necessitar das correções que a vida pode nos oferecer. E agindo com tranquilidade, equilíbrio, a gente vai vivendo o dia a dia, cada dia um atrás do outro, como nos ensinava Jesus, né? Vai vivendo cada problema, vai entendendo que nós somos os grandes construtores de nós mesmos, e quanto mais pacienciosos e amorosos para conosco mesmo, os nossos semelhantes, os nossos companheiros de vida, mais possível se torna essa nossa mudança e esse nosso refazimento, essa remodelação que a gente vai fazer no nosso espírito. Isso vai se fazendo lentamente. E o que é que nós precisamos mudar em nós? É a grande pergunta. Porque eu falei um monte de coisas aí que ficaram todas meio sombrias, né? Mas o que a gente tem que mudar na gente? O que de fato altera, já que a gente sabe que é um ser humano, que está, embora espírito, nós estamos encarnados num corpo físico, e que a vida humana nos convida aos prazeres da vida humana. Isso é muito natural, né? Não há nada de errado na gente se encantar com as ilusões da vida humana. Nós somos humanos. Aí você vai dizer assim, não, mas você não falou que nós somos espíritos? Nós somos espíritos, mas a gente ficou até hoje mais tempo vivendo as alegrias da vida humana, ou entendendo lá no mundo dos espíritos as nossas dificuldades? A gente passa pelas nossas dificuldades por lá, né? Mas quando a gente vem para cá, a gente encontra este mundo aqui que vocês estão vendo. Quem nos traz é o corpo de uma mãe querida, que nos acolhe na sua intimidade. E normalmente caminha na companhia de um marido, de um pai que nos traz a oportunidade da sobrevivência digna neste mundo. Por mais difícil que seja a vida que a gente encontra aqui, nós sempre nos damos conta de que esse pai e essa mãe nos amam, nos querem bem, nos acolhem.
quase na maioria das vezes nós nos encontramos numa casa que nos protege da chuva e do frio, que nos oferece alimentação nos momentos necessários, que nos dá escola, algum atendimento minimamente necessário médico quando precisamos. E isso vai fazendo com que a gente ame viver aqui. As pessoas nos recebem com amor, na grande maioria das vezes. Então nós amamos viver aqui. Aqui é bom. Quando a gente vai para o lado de lá, o que acontece? Lembra do André Luiz? Médico, trabalhou, lutou, foi generoso, amável, teve os seus problemas, né? Foi dado lá os seus maus hábitos, mas era um homem bom, no geral. Não acredito que eu tenha sido tão generoso quanto ele tenha sido. Ele ficou 8 anos no umbral, saiu daqui, despertou num lugar que era praticamente um inferno. Aí você quer ter dúvida se ele vai gostar mais daqui ou de lá? Claro que a gente gosta mais daqui. Ele teve a sorte de ficar 8 anos lá. Certamente nós passamos 40, 50, 200 anos lá e encarnaram a gente aqui por caridade. Né? Quando vai tomando água de chuva, comendo barro, lodo, no umbral. Aí eles colocam a gente aqui de novo, a gente nasce de novo numa casa bacana, né? Mãe, pai, irmãos. E a gente é bastante dado à vida humana, daí se envolve com as outras práticas, né? Sensualidade, dinheiro fácil, jogatina, cerveja, cigarro, droga, e vai fazendo a fila. Tem um monte de coisa nessa lista, né? Aí a gente se gosta daqui, quer ficar aqui. Tanto que quando a gente vai chegando no final das nossas encarnações, a gente começa a ficar triste. Tá bom, porque eu não vou morrer. Voltar lá pro barro, né? E daí, o que eu tenho que mudar em mim, feitas essas considerações? Eu tenho aqui uma relação de coisas que um grupo de jovens espíritas, que eu não me lembro exatamente de onde é, fizeram. Eu, não raras vezes, eu trago comigo. Porque as pessoas sempre perguntam, mas o que é que a gente tem que mudar na gente, afinal de contas? O André Luiz ensina na Agenda Cristã, no Sinal Verde, em mais um que eu não me lembro agora, em rápidas palavras, linhas rápidas, ele vai nos contando o que a gente deve fazer para a gente ir mudando os nossos hábitos, né? E a gente conseguir se organizar dentro dessa vida humana, dentro de uma reeducação que a gente pode se impor e sair dela melhorados. Fora toda a literatura do André Luiz, que é maravilhosa. Mas enfim, aí eu encontrei essa listinha aqui que me parece muito razoável para nós entendermos o que é que a gente precisa mudar em nós. Vamos lá. Precisa urgentemente promover a sua reeducação aquele que descuidadamente se presta ao consumo de bebidas alcoólicas. Que conversa chata, né? Friozinho desse, né? O cara toma um rabo de galo, uma cerveja gelada, né? Mas está dizendo aqui, ó, precisa urgentemente promover a sua reeducação aquele que descuidadamente se presta ao consumo de bebidas alcoólicas. Por que será isso? Só para pegar no pé dos outros? Não, porque nos tira da lucidez, do equilíbrio, da possibilidade, nos conduz ao encontro do velho homem que nós somos, né? Estamos vindo lá das outras, da vida antiga, anterior, das vidas pretéritas, e nós estamos trazendo aquele ser embrutecido que eu falei para vocês agora há pouco, que não ficou muito claro o que era, né? A gente gosta disso. Vocês imaginem, se hoje eu disse, só faz 40 anos que tem computador. Gente, na encarnação passada que nós todos aqui estivemos vivendo, certamente não tinha energia elétrica nas nossas casas. Estão vendo?
Como vai ficando difícil o negócio? Vamos voltar 3, 4 vidas nossas? Será que a gente não estava lá naquele mundo da barbárie, não? Onde era preciso matar alguém para conseguir comer alguma coisa na hora do almoço? Vamos lá para a Idade Média, quando o jovem morria aos 15, 16 anos, porque tinha que ir para a guerra, para o combate, sei lá para quê? Olha aí. Então nós vivemos hoje num momento maravilhoso. As oportunidades que a encarnação nos oferece pelas mãos de Deus e dos Espíritos hoje são maravilhosas. A gente é muito feliz. Então, tentar abandonar essa ideia do que nós já fomos é a oportunidade certa que a gente encontra para se lançar numa encarnação futura muito mais proveitosa para a gente e para aqueles que convivem conosco. O que mais? Vamos lá. Precisa urgentemente promover a sua reeducação aquele que inadvertidamente cultua o vício do tabagismo. Pô, até o cigarro. Nem o cigarrinho o cara não pode fumar. E olha que eu fumei uns tantos anos, hein? Faz aí uns anos que eu deixei, mas eu fumei muitos anos, desde a minha adolescência. E é uma coisa difícil de largar mesmo. Quem está fumando aí, não se sinta desencorajado por ter dificuldades. Eu tenho uma amiga que está tentando deixar de fumar já desde quando eu deixei, já faz uns 10 anos. Ela ainda não conseguiu. E eu tenho uma amiga que é um caso interessante, que ela disse para mim um dia, mas você sabe que eu parei de fumar porque eu comecei a frequentar o centro espírita, e eu descobri lá no centro espírita que a gente morre e continua vivo. Eu falei, é verdade. Então, aí eu fiquei pensando, mas será que lá tem cigarro? Eu falei, claro que não. Então, para de fumar agora, porque se você ficar sem fumar lá, não vai ter cigarro para comprar lá. E quando a gente fuma, não sei se tem alguém fumante aqui, mas deve ter com certeza, se você não tem cigarro em casa, você fala, meu Deus do céu, tem que sair e achar um boteco para comprar cigarro. Vocês imaginem quem usa outro tipo de droga? Se o cigarro, que é uma droga, por assim dizer, lícita, já nos causa esse transtorno, imagina o cara que precisa comprar uma droga que não tem no bar, sabe Deus onde encontra. Precisa urgentemente promover a sua reeducação aquele insensato que prefere o abismo dos tóxicos mais pesados. Olha, acabamos de falar disso. Imagine aqueles nossos irmãos queridos, né, que estão tendo a oportunidade da vida, e a gente vai falando sobre isso nessa conversa, e a gente vai vendo o quanto que a reencarnação é importante para nós. Às vezes a gente não dá muita bola para ela, acha que ela é uma bobagem, né? Mas vejam a importância, a relevância que tem a reencarnação para a gente. Vai nos ensinar caminhos para a gente deixar esse homem velho, todo carcomido pelos nossos maus hábitos. E a gente pode abandonar situações difíceis. Vamos pensar naqueles nossos irmãozinhos que estão lá na Cracolândia. Nas Cracolândias, né? Porque hoje tem tudo quanto é esquina, a gente encontra alguém pedindo dinheiro para comprar crack. Porque vizinho nosso, do lado, né? Não sei se aqui em Cambé tem, mas por aí tudo encontra. Aí o cara pede a moedinha, vai lá e compra uma pedra de crack. Meu Deus. Volta quase a ser, de novo, um selvagem. Né? Nós que somos espíritas sabemos que não faz muito tempo atrás a gente vivia essa experiência. Precisa também urgentemente promover a sua reeducação o glutão que não tem disciplina quanto à alimentação que deve ingerir. Ah não, essa não, espera aí. Mas é tão bom comer, não pode comer também. Precisa urgentemente, eu vou pegar no pé de todo mundo hoje, hein? Inclusive no meu. Precisa urgentemente promover a sua reeducação aquele desajustado dos sentimentos que somatiza em seu corpo grandes cargas emocionais negativas. Quem que é esse, hein? É aquele que traz em si, quer ver, eu vou dar um exemplo bem trivial, assim, bem rústico, né? A gente gosta de assistir aqueles programas de violência, aqueles filmes de violência, sabe aquilo? Você está assistindo aquele filme, está saindo sangue da televisão, você vai sangrando a televisão, né?
O cara começa a matar a gente ali, na hora que termina, morreu todo mundo da tua casa já, porque ele já disparou tantos tiros e balas, né? E aí vem pro lado da gente, mais perto, né? Aquela pessoa que às vezes é nossa vizinha, às vezes mora na casa da gente, e só fala de dor, de tristeza, não acaba nunca, né? Aquela coisa horrorosa, sabe? Então, o que é isso? É a gente trabalhar o ambiente que a gente está para impedir que isso aconteça. Então, se eu não quero conviver com essa situação, não quero somatizar isso, e não quero que ninguém que esteja à minha volta vivencie essa experiência tão ruim, eu já não deixo a televisão ligada naquela hora, eu procuro nunca assistir aquele filme, aquele tipo de, sabe aquela coisa que passa na televisão, que fica aquela conversa de quem está traindo alguém, causando dor para alguém, é aquela coisa que vocês conhecem, né? Fica noite após noite a gente assistindo aquela conversa, alguém que está maltratando alguém, as pessoas que estão construindo às custas de alguém alguma coisa, enfim, é uma fantasia, mas aquilo vai construindo na nossa vida essa coisa horrorosa, né? Que é você estar sempre. Também precisa urgentemente promover a sua reeducação o orgulhoso que sofre terrivelmente ao receber qualquer humilhação. Esse é qualquer um de nós, né? A gente é orgulhoso, não aceita de jeito nenhum conviver com a correção, e a vida corrige a gente sempre, né? Não adianta. Deus acha um jeitinho de botar alguém para dar uma ajeitada na gente, né? Não adianta. A vida ou é uma doença, ou é um parente, mas alguma coisa sempre nos convida à humildade. Então nós precisamos ser humildes. O vaidoso também, que gasta o tempo cuidando excessivamente da sua aparência. O Brasil é o segundo país que mais gasta com produtos aí de estética e não sei o que, segundo já andei vendo por aí. Se não for isso, é mais ou menos isso. Mas enfim, é a gente sempre preocupado, o que não está errado, tá, gente? A gente tem que cuidar da aparência, sim. O que não pode é transformar isso numa coisa maior do que o outro, né? Tudo que a gente transforma, faz da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso objetivo, algo maior e mais importante que o nosso semelhante, está errado. O malfeitor que inferioriza suas ações para perpetrar a violência. Não vou falar mais sobre isso, né? Fica parecendo que eu estou falando mais de alguém, né? O motorista que transforma seu veículo em instrumento de agressividade e imprudências. Esse a gente vê o dia inteiro, né? O tempo todo a gente vê isso, né? Vindo para cá agora, o cara joga o caminhão para frente, joga o carro, você vai parar, ele está estacionando no seu lugar. E nós somos essas pessoas, tá, gente? Não outras pessoas, somos nós. Então a gente tem que cuidar do outro. É uma coisa curiosa, é assim, ó, se eu estou indo de bicicleta, quem está indo de carro tem que me deixar passar. Se eu estou indo de carro, quem está indo de caminhão tem que deixar o carro passar. Se eu estou indo de skate, o cara que está indo de carro tem que me deixar passar. É uma regra, mais fraca, mais forte. Senão a gente vai passar em cima de todo mundo, né? Quando eu estou de caminhão, eu passo em cima do outro. Não tem que esperar ninguém, vou passar em cima. Estou com pressa agora. Não, agora essa aqui é minha mão, eu vou passar por cima. Então, se a gente não conseguir entender a importância do outro na nossa vida, nunca a outra pessoa terá alguma relevância na nossa história. A gente vai ficar vivendo isso aí que está hoje no mundo, né? Fica todo mundo querendo resolver de alguma maneira a coisa que não é do jeito amoroso. E tem que ser amoroso. E por fim, precisa urgentemente promover a sua reeducação o desocupado que ainda não descobriu o imenso valor do trabalho na sua vida. Olha só, que loucura que é isso. A gente ainda tem que aprender a se entregar à prática de um trabalho justo e honesto e que produza o melhor para as pessoas. Resumindo, gente, a reencarnação é a nossa grande oportunidade de trabalhar amorosamente em benefício dos nossos semelhantes. Não tem outro jeito, né? A gente sabe que o Kardec nos ensina essa regra maravilhosa que é a da caridade, e viver encarnado é ser caridoso.
Mas caridoso não é só dar cesta básica, viu, gente? Não é não. É conviver com a sogra, é conviver com a mãe, é conviver com o parente doente, é conviver com o nosso vizinho que para o carro na frente da garagem. É a gente conseguir entender que o que a gente tem precisa ser investido e empregado para o bem-estar do outro também, ainda que a gente não goste dele. É a gente ser tolerante, aceitar as pessoas, como eu disse no começo. Entender que a reencarnação existe para mim e para todos os outros. Existe, se eu não estou enganado, 22 bilhões ou sei lá quantos espíritos neste mundo, mas é 22 alguma coisa. E nós estamos em 7 alguma coisa na Terra. Então existe para cada um encarnado, 2 esperando a chance de reencarnar. Essa é a nossa grande oportunidade, meus amigos, de conviver com os outros, amar aos outros, entregar-se plenamente nesse trabalho que Jesus nos oferece como possibilidade de vida e promover a modificação não dos outros, mas a nossa própria. Quem precisa mudar não é o outro, é você, sou eu. A mudança vai se operar em mim. A caridade não sou eu que faço para o outro, é o outro que convive comigo que faz a caridade. Me dá a chance, inclusive, de produzir algo de bom. E nessa hora, a reencarnação se transforma na grande oportunidade das nossas vidas. Que Jesus esteja sempre conosco, meus queridos amigos, para que a gente consiga sempre entender o quanto é relevante estarmos aqui todos juntos, encarnados e desencarnados, juntos, construindo este mundo amoroso que Jesus nos convida a viver e a praticar e a produzir todos os dias, todas as horas, nas nossas vidas, para nós e para todos que caminham conosco. Que assim seja e se faça. Muito obrigado pela oportunidade, Terezinha querida, que bom que você me trouxe de novo aqui, e que a gente tenha sempre a oportunidade de nos encontrarmos para a gente falar do Evangelho de Jesus, que é com certeza o único caminho que nos vai levar para o progresso que sonhamos e imaginamos, nossas almas melhoradas e transformadas para todos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Quero agradecer a sua presença e a tua mensagem. Quando você falava, eu lembrei de um livro chamado Bem-aventurados os Misericordiosos. São livros de pequenos casos, de histórias verdadeiras que acontecem. Diz que um cidadão, ele foi na reunião mediúnica e o mentor espiritual se manifestou e falou assim: fulano, você está gozando de uma saúde que você vai ter alguns anos de vida na Terra. Ele saiu do centro todo satisfeito, né? Gozando saúde, um tempo bom na Terra ainda. E ele chegou em casa e foi jantar. Ele comeu muito bem, um bife, senhor bife, umas 2 pratadas de arroz com feijão, com aquele bife, mais alguma coisinha, tomou uma caneca d'água e foi dormir. Pela surpresa dele, ele acordou no mundo espiritual. Ele foi reclamar, falou assim: peraí, ontem vocês me falaram que eu ia ter uma longa vida. Pois é, o garfo também mata. Então, esse comentário que você fez sobre esses detalhes de nós, né, das nossas dificuldades, eu lembrei desse fato, os bem-aventurados, os misericordiosos. São casinhos, sim, que do nosso dia a dia, são casos reais que nos acontecem por todo dia. Então nós te agradecemos pela mensagem da noite, que nós possamos sair daqui e levar isso em conta sobre as nossas responsabilidades, né, do nosso dia a dia. Então nós vamos passar para a segunda parte, convidando os médiuns para se dirigir na sala de paz, e aqueles que aqui no salão ficar, continuem desfrutando desta vibração
E lembrando sempre que nós podemos fazer alguma coisa por aquele que está necessitando de socorro. Aquele amigo que está hospitalizado, daquele vizinho que está doente, ou de alguém que precisa das nossas preces. E tem muitas pessoas que precisam, né? Então, que os nossos pensamentos possam envolver esses nossos irmãos. Todo o nosso desejo de paz profunda, um retorno sereno para os seus lares. Nossa gratidão, Antônio, sempre nos traz uma palavra gostosa e elucidativa para a nossa meditação, o nosso aprendizado. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos pensar no nosso mestre de amor, que volta os seus olhos de luz para a nossa necessitada terra, envolvendo-a na sua paz, na sua misericórdia, e agradecermos, Senhor, tantas bênçãos, tanto amor, e rogarmos que esse amor possa se derramar em toda parte, iluminando como o sol que se levanta para os justos e os injustos, para os bons e para os maus. Que esse amor possa envolver a terra inteira em todos os seus pequenos espaços e grandes espaços, entrando nos abismos e socorrendo os aflitos, levantando os caídos e abrindo os olhos aos cegos, e a nós que dizemos ver, que estamos ouvindo. Grande é a nossa responsabilidade. Por isso, Senhor, rogamos que o Seu Evangelho brilhe em nosso coração, e que possamos nos pautar sempre pela Sua conduta de amor e pelo Seu Evangelho de luz. Abençoado seja Jesus. Despede a todos nós em paz. Envolva o nosso país, esse nosso Brasil, que está muito necessitado, o Senhor sabe muito bem. Que todos possam ser envolvidos pela Sua profunda misericórdia e que possamos sair em paz. Obrigada, Senhor. Possamos todos ter uma noite de muita calma. Boa noite.